A paz do Senhor Jesus, amada igreja. Convido a todos que abram as Sagradas Escrituras em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Que mediante a fé, que estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para revelar no último tempo. Lembre-se, a Bíblia, ela é a vida na vida da gente. A palavra do Senhor nos alimenta, nos direciona, nos dá um posicionamento de vida. E com ela, e com os exemplos que Jesus nos ensinou, aprendemos as virtudes cristãs. Esse é o tema da nossa mensagem. A virtude cristã. O apóstolo Pedro escreveu 2 cartas aos cristãos, principalmente aos cristãos judeus da igreja dispersa, preparando-os para o sofrimento, para o amor a Cristo. Na primeira carta ele dá o exemplo do Senhor Jesus, para que hoje nós possamos nos fortalecer, para enfrentar as lutas e vencer os desafios de cada dia que nós temos passado, que nós temos enfrentado, quando a adversidade e a perseguição baterem na nossa porta, sabendo que haverá uma grande recompensa na aprovação do Senhor. Já na segunda carta ele adverte a igreja quanto ao surgimento dos falsos mestres, da falsa doutrina no meio da igreja. Então propõe a ética cristã na experiência do dia a dia do povo de Deus. Pedro anuncia como deve ser o nosso viver para atravessarmos os momentos de lutas, de adversidades, de falsos ensinos, buscando as virtudes de Deus. Quando, amada igreja, nós associamos a fé e a virtude e cremos e colocamos em prática a palavra de Deus, nós vamos viver o agir do Espírito Santo em nosso interior, fluindo quando permitirmos que Ele nos ensine a viver, a tomar as melhores decisões, a fazer as melhores escolhas, a fazer o que é preciso a cada instante. A virtude, ou seja, o caráter santo e bondoso de Deus, deve ser uma prática na vida cristã, com a virtude e o conhecimento, ou seja, conhecimento não humano, mas o conhecimento da vontade de Deus, que só é revelada nas Escrituras e que nos faz prosseguir em segurança, apesar das trevas, dos apelos constantes do mundo ao nosso redor. Pedro mostra a importância de ler e se aplicar ao estudo da palavra de Deus para vivermos piedosamente, com o conhecimento, com o domínio próprio. Quantas vezes, amada igreja, nós queremos reagir no meio das pressões, da ingratidão, da maldade, da opressão, da infidelidade, da traição, mas devemos ter o domínio próprio e refrear nossas emoções, as emoções negativas. Por mais difícil que seja a situação, algo que aconteceu, que abalou a sua estrutura, às vezes vem das pessoas que estão mais próximos de nós, e nesse momento nós temos que colocar no nosso coração o perdão, a bondade e abençoar os que nos machucaram, traíram, os maldizentes e os que nos perseguem. Com o domínio próprio, a perseverança, o apóstolo Tiago nos diz em Tiago 1:2: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Nós devemos nos alegrar cada vez que vencemos, com o domínio próprio, com a nossa vontade de receber e vivermos a vontade de Deus para as nossas vidas. Igreja, nós vamos nos tornando semelhante a Ele,
E a nossa fé vai sendo consolidada e o nosso espírito fortalecido nele, arraigado em sua palavra, com a perseverança, com a fidelidade, que é uma maneira peculiar, ou seja, única de um cristão verdadeiro genuíno. Viver isto tudo, ou seja, nós temos que viver uma comunhão verdadeira com Deus, conhecendo-o e deixando que sua luz venha brilhar no mundo através de nós. Amados e amadas, nós temos visto a cada dia a palavra do Senhor tem se cumprido e tem difícil nós vivermos uma vida verdadeiramente em santidade, uma vida peculiar com Cristo, porque as coisas têm nos atraído. Muitas vezes o mundo que gira ao nosso redor vem com as suas atrações, vem com as suas belezas, que querem nos afastar do caminho de Deus, que querem nos afastar de viver uma vida em piedade, uma vida na presença do Senhor. Precisamos realmente entender e compreender que a cada dia nós temos que carregar a nossa cruz. E devemos realmente, quando aceitamos ao Senhor Jesus, vias de fato, entender e compreender que para mim viver uma vida cristã, eu tenho que fazer renúncias. Eu tenho que renunciar à minha carne, eu tenho que renunciar à minha vontade, se realmente eu quero estar no centro da vontade de Deus. Assim eu vou encontrar e vou conseguir viver aquilo que o Senhor tem preparado para mim, aquilo que o Senhor tem preparado para você. A piedade se vê por meio de uma vida que ora, de uma vida que adora o Senhor, que estuda a sua palavra, que ouve e coloca em prática os ensinamentos do Evangelho. A piedade, a fraternidade, ou seja, o amor entre os irmãos, a solidariedade, o interesse pelo próximo, que isso tem muitas vezes faltado no serviço cristão aos irmãos. Nisto o Senhor é glorificado entre os homens. Precisamos, amada igreja, voltar a praticar a fraternidade e o amor verdadeiro de um cristão. Pedro resume a ética cristã. O amor é a essência mais importante da presença do Espírito Santo em nós, igreja. Há maneiras de demonstrar o amor com palavras de ânimo, encorajamento, com um abraço amigo, com presentes em momentos cruciais, com a prática do bem no serviço ao próximo e gastando tempo para ouvir, para abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Mas tudo isso, amados, inclui quando há da nossa parte a prática do verdadeiro amor. Nós temos que amar. Essa é uma virtude cristã, o amor. E nós vamos praticar a vontade do Pai Celeste. E vamos deixar que o bom perfume da presença de Jesus seja exalada por intermédio de nós, podendo levar os corações das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, dos mais anciões, a praticarem o amor, a praticarem a virtude, a doçura do Espírito Santo. Pratique o amor e sinta o coração de Deus em você e usando você, porque o que recebemos temos que aprender a repartir. Temos que ser solidários, transmitir o amor de Cristo e também praticar as verdadeiras cristãs, as virtudes cristãs, perdão. Repartir o nosso pão com quem necessita, com quem precisa. Colocar essas virtudes em prática. Precisamos aprender a dividir o que recebemos com aqueles que precisam. Vemos, amados, a diferença aqui. Esse é o evangelho genuíno,
que o Senhor Jesus nos deixou, que os apóstolos também nos ensinaram. Hoje, esse evangelho que está aí fora sendo pregado, só vitória, só vitória. Só eu no centro, o egocentrismo, não é o evangelho de Cristo. Se o Senhor te dá condições, se o Senhor nos dá condições de ser prósperos, aleluia, glória a Deus, porque a prosperidade, ela é um dom de Deus. Eu tenho que olhar para o meu próximo, eu tenho que ajudar aquele que necessita, aquele que precisa. Eu não posso fechar os meus olhos, vendo a minha mesa farta, e não lembrar daqueles que necessitam. Quantas vezes nós vemos na nossa casa os nossos filhos fazerem boquinha na hora da refeição. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Ou deixando restos de comidas nos pratos. E quantas vezes jogamos no lixo, sendo que quantas pessoas necessitam. Temos que começar dentro da nossa casa, ensinando os nossos filhos a não desperdiçarem. Quando o Senhor Jesus fez o milagre dos pães e dos peixes, o que ele disse aos seus discípulos? Guardai, não desperdice. E é assim que nós temos feito, nós desperdiçamos a dádiva que Deus nos dá. Hoje, graças a Deus, aleluia, nós estamos no tempo da bonança, não nos falta nada. Mas nós não sabemos do dia de amanhã, então nós não podemos desperdiçar o que temos hoje colocando na lixeira. Enquanto tem muitas pessoas, amados, que vão na lixeira procurar restos para comer. É uma palavra dura? É, porque nós, a igreja do Senhor, estamos dormindo espiritualmente. Só queremos para nós, só queremos conquistar. Gastamos tempos de oração só para adquirir. E o que eu e você temos dado? O que eu e você temos repartido? O que eu e você temos aprendido do Evangelho de Jesus? Quais as verdadeiras virtudes cristãs nós temos colocado em prática? Nós temos que ser verdadeiros, amados. Temos que vivenciar de vias de fato o Evangelho. E nós não podemos somente ser contempladores, sabendo o que tem que ser feito, e fazer vistas grossas, e deixar que outros façam a obra. Todos nós podemos, de maneira ou outra, dividir o que temos, repartir o que temos. Todos nós podemos fazer isso. Seja em um alimento, seja com um vestuário, seja com uma palavra amiga, uma pessoa presente, que dá o ombro para o outro chorar, um conselheiro, uma pessoa que está pronta a servir, a serviço de Cristo, porque um cristão que é verdadeiro e que coloca suas virtudes do testemunho do Espírito Santo na sua vida, ele vai incentivar a outros a se converterem, a querer experimentar o mesmo caminho, porque ele vive uma prática de virtudes cristãs verdadeiras. Aquele que segue a Jesus Cristo, que tem uma vida prática de cristianismo, que sabe o que realmente significa a palavra entrega, renúncia. Essa pessoa, ela vai ser uma pessoa bondosa, amorosa. Vai ser uma pessoa que vai querer doar ao Senhor. Vai querer fazer o mais. Nós temos que ser uma igreja, amados, que acolhe os necessitados. Uma igreja social, uma igreja que faz a obra, e não estou dizendo só aqueles que estão conosco, mas aqueles que também que estão lá fora. Quando Jesus pregava para multidões, ele sabia que nem 1% daquela multidão estava ali de coração verdadeiro. Queriam somente o milagre, queriam somente a bênção. E Jesus não negou. Jesus curou,
Jesus libertou. E quando foi colocado naquele julgamento, Jesus e Barrabás, o que a multidão gritou? Solte Barrabás, Barrabás, Barrabás. Sendo que Barrabás era um criminoso, um homicida. E Jesus, que esteve no meio deles, que os alimentou, os sarou, os curou, eles negaram. Mas Jesus sabia que isso ia acontecer, e mesmo assim, por amor, Jesus resolveu fazer o bem, sem olhar a quem. E assim temos que ser nós, Igreja do Senhor, levar aqueles que estão cativos uma palavra de esperança, uma palavra de amor, e não só palavras, e sim atitudes. O que estão precisando, o que estão necessitando? Vamos fazer o serviço de Deus. E quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Porque muitas vezes nós como igreja nos isolamos nos 4 paredes de um templo. Amados, a seara é lá fora. É lá fora que a igreja do Senhor vai ser reconhecida, com as nossas atitudes de verdadeiros cristãos. Amém? Oremos. Pai amado, Pai querido, te pedimos como igreja perdão, Pai. Muitas vezes pelas nossas falhas, pelos nossos erros, de não termos realmente vivido um evangelho genuíno, um verdadeiro evangelho de Cristo. Aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, aquilo que o Senhor Jesus nos deixou como exemplo. Mas ainda há tempo, Pai. Nós te pedimos perdão. Te pedimos que o Senhor mude a nossa maneira de agir e de olhar ao próximo. Que nós possamos, Senhor, ensinar na nossa casa a não desperdiçar as bênçãos que o Senhor tem nos dado, a agradecer pelo pão nosso de cada dia, pela comida que o Senhor tem abençoado, pelas vestes. Nós temos que ser gratos e não podemos desperdiçar. E temos que repartir com aqueles que não têm. Abra os nossos entendimentos espirituais. Senhor, fala conosco nesse dia. E nós te entregamos, ó Pai, tudo que somos, tudo que temos, e te agradecemos pelos benefícios que o Senhor tem nos concedido. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Aqui é a diaconisa Tatiana de Santa Catarina, que sauda a todos, amados e amadas irmãs, com a paz e o amor verdadeiro que vem de Cristo. Deus abençoe a todos.